Fala, geração eleita! Meu nome é Ivan Rodrigues e este é o seu canal Metamente. Então, galera, é um prazer estar aqui com vocês novamente para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. No último vídeo nós conversamos um pouco sobre a Bíblia, sobre a estrutura, a formação estrutural de todos os livros que fazem parte da Bíblia Sagrada. E hoje, para cumprir a nossa promessa que nós tínhamos feito no último vídeo, nós vamos falar para vocês um pouco sobre o que seria o cânon sagrado, como é que funciona, é um processo, foi de uma hora para outra, porque nós temos 66 livros na nossa Bíblia, porque os católicos têm mais, porque os livros deles têm uns acrescentos. Então nós vamos justamente durante este vídeo conversar um pouquinho sobre esse processo de canonização, como funcionou. E é importante deixarmos claro que para que haja uma compreensão maior desse processo de canonização, nós precisamos ver por etapas. Então nós vamos ver primeiramente o Antigo Testamento, em seguida nós vamos ver o Novo Testamento e como funcionou esse processo todo, ok? O processo de canonização ele não foi de uma hora para outra. O pessoal não se reuniu e disse, vamos ver agora quais são os livros que a gente vai considerar inspirados. Não. Na verdade, como nós falamos no último vídeo, o texto nem foi escrito imediatamente. O processo de escrita da Bíblia durou um período de mais ou menos 1500 anos. Não foi escrito na hora que aconteceu o fato. Houve um processo que a gente chama de tradição oral. Então eles passavam essa tradição oral até que viu-se a necessidade de, em um determinado momento, pelo Espírito Santo de Deus, a gente acredita que pela inspiração do Espírito Santo de Deus, homens foram usados para transcrever, para escrever, para registrar documentalmente tudo o que aconteceu e passar para a posteridade. Aí nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Então, em relação ao Antigo Testamento, nós precisamos deixar claro primeiramente que para os judeus já existia uma espécie de cânon, né? Já existia uma espécie de livros já reconhecidos pela comunidade religiosa da época. Mas o que é cânon, primeiramente? Cânon, ela vem de uma palavra hebraica que significa cana de junco, usada para medir. Então esse significado era o significado original. Posteriormente, após a tradução da Bíblia hebraica para o grego, na Septuaginta, os cristãos utilizaram essa palavra cânon para justamente expressar os livros considerados inspirados pelo Espírito Santo. No caso, os livros que fariam parte do cânon sagrado, no caso, a Bíblia. Como eu estava dizendo, os judeus eles já tinham um cânon próprio, de certa forma. Existia uma compreensão por parte da comunidade, por parte dos líderes religiosos, de um grupo seleto de livros, de rolos e pergaminhos que faziam parte e eram aceitos naturalmente pela comunidade. Então a gente tem aí primeiramente o livro da lei, que era a Torá, nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então esses livros eles eram aceitos normalmente pela comunidade, até porque eles reconheciam que era a lei de Moisés, a lei que Moisés passou para o povo. Inclusive o Esdras, quando ele volta do exílio babilônico, ele se reúne ali com a comunidade de Jerusalém e faz a leitura da lei. Ele lê justamente a lei de Moisés, a lei que foi passada no Pentateuco. Então, reafirmando aí, a gente vai ver isso lá em Neemias capítulo 8, versículo 1. Reafirmando aí a aceitação da comunidade do Pentateuco, do livro da lei da Torá, como a lei de Moisés, como inspirado, como sagrado. Era uma parte reconhecida pela comunidade. Um outro grupo de livros que foi aceito pela comunidade naturalmente também foram os profetas. Então a gente tem os livros dos profetas que tem uma divisão diferente da nossa. A gente viu no vídeo anterior, se você quiser ver como é que é essa divisão na Bíblia protestante, na nossa Bíblia atualmente, você vai no vídeo anterior. Para os judeus, havia uma divisão diferenciada. Então havia, primeiramente, a lei, que a gente acabou de verificar, né? Que é justamente os 5 primeiros livros. Havia os profetas, e aí eles eram divididos em profetas anteriores, que ia de Josué até 2 Reis. Depois tinham os profetas posteriores, que ia de Isaías, passava por Jeremias, Ezequiel, e aí completava com os profetas menores, os 12 profetas menores que eles chamam, né? É interessante a gente frisar aqui que eram em pergaminhos, e os rolos que compunham 1º e 2 Samuel, para nós hoje é 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas,
Esdras e Neemias, para eles era um livro só. Então era um livro de Samuel, era um livro de Crônicas, era um livro de Reis. Esdras e Neemias era um livro só. Inclusive os profetas menores, que para nós hoje estão divididos em livros específicos, para o judeu é composto por um único livro, por um único rolo. Então essa divisão é importante a gente ter em mente. Então, recapitulando, havia já uma aceitação natural por parte da comunidade judaica, a Torá, né, a lei, e os profetas, e também os escritos. Esses escritos, eles eram qualquer documento escrito existente na época que corroboravam para a tradição religiosa de Israel. Então a gente tem aí nesse meio o livro de Eclesiásticos, a Sabedoria de Salomão, entre outros. Então esses escritos, inclusive, tem alguns deles que são citados nos livros do Novo Testamento. Se eu não me engano, Judas, ele vai citar Enoque, né? Hebreus, ele faz uma citação no capítulo 11 a uma passagem que não se encontra em nenhum dos profetas, mas você vai encontrar lá em Macabeus. Então a gente pode ver depois com mais calma um vídeo só sobre esses livros apócrifos, deuterocanônicos, que são justamente esses livros que eram considerados escritos e não compunham posteriormente o cânon. Por que não compunham posteriormente? Porque essa divisão aqui, ela só durou até o ano 70 depois de Cristo. Quando Jerusalém foi invadida no ano 70 depois de Cristo, os líderes religiosos judeus da época viram a necessidade de sintetizar o cânon que até então eles reconheciam, ok? Então esse cânon, ele foi sintetizado de tal forma, os rolos, os escritos que eram considerados recentes foram deixados de lado, e só foram colocados os mais antigos e os que para eles havia uma certa coerência nos seus ensinamentos. Então a gente chega aí nesse ápice onde o povo de Israel, o povo judeu, ele seleciona o que para nós hoje são esses 39 livros. Então, para que a igreja cristã posteriormente reconhecesse o Antigo Testamento até então, como nós temos, como livro canônico, eles levam em consideração também o fato de que os judeus aceitaram. Bem, se os judeus até então canonizaram esses livros até agora, então tudo bem. Então seguiu-se aí a tradição e continua até hoje esses 39 livros, pelo menos na Bíblia cristã protestante, ok? Por que eu digo isso? Porque há os deuterocanônicos que eu acabei de citar. Os livros deuterocanônicos são os livros que eles não fazem parte deste cânon final dos judeus, mas compunham hoje a Bíblia católica. E aí a gente vê alguns livros que eu posso citar posteriormente, como Eclesiastes, 1ª e 2ª Macabeus, enfim, entre outros livros que compunham e fazem parte hoje da Bíblia católica, né? Esse é um cânon que não se encerra a discussão. Na verdade, essa discussão ela continua, mas para nós protestantes, o que é válido são esses 39 livros que foram encerrados ali no ano 70 depois de Cristo, foram culminados e aceitos pela comunidade judaica como livros inspirados. É importante deixar claro que, apesar desses livros deuterocanônicos não estarem incluídos no nosso cânon, é interessante a leitura dos mesmos, principalmente para quem quer ter uma compreensão maior do período interbíblico. Por exemplo, se você quer entender mais ou menos o contexto de Israel antes do Novo Testamento, chamado de interbíblico, é interessante ler 1ª e 2ª Macabeus, porque ele tem contendo relato de como aconteceu historicamente aqueles fatos. É claro que para nós eles não são aceitos como livros inspirados, como livros canônicos, mas vale a pena dar uma lida no que diz respeito ao conceito histórico, ao que aconteceu na época. É muito importante para ter pelo menos essa noção. Claro que alguns deles contêm ensinos que desvirtuam do restante da Bíblia, como por exemplo o culto aos mortos, purgatório, a ideia de purgatório, entre outras questões, aparecem nesses livros e destoam do ensino comum dos demais livros que nós consideramos como livros canônicos. Então esse é um dos critérios que também é levado em consideração. Contudo, eu creio que o mais importante para a igreja primitiva foi o fato de até então a comunidade judaica ter aceito tais livros. Então se a comunidade judaica havia aceitado os livros, que até então são os que nós temos, os 39 livros, como livros inspirados, nós demos continuidade a essa tradição e continuamos até hoje com os 39 livros. Repito, não é um senso comum, não é aceito por todos, porque há outros cânones, como o dos católicos, da Igreja Ortodoxa, por exemplo, mas assim, fica a nível de conhecimento para entendermos melhor como funciona. É claro que para nós, os 39 livros são os livros aceitos por nós
como inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, porque há uma coerência nos ensinos, há uma coerência nos textos tremenda, e culmina no ápice que é Cristo Jesus no Novo Testamento, ok? Então, para que chegássemos até hoje nesses livros do Antigo Testamento, foi relativamente mais simples, porque levou-se em consideração o conhecimento já existente da comunidade judaica a respeito desses livros, ok? Quando houve lá a tradução na Septuaginta do hebraico para o grego, todos esses livros foram traduzidos também. E aí, provavelmente, ali na época de Jesus, muitos deles já circulavam na época, e é por isso que alguns até os citam em suas epístolas. Não que sejam inspirados, mas como fato histórico é importante. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele ficou um pouquinho longo, eu tive que dividir ele em duas partes. Então, essa primeira parte que você acabou de assistir, ela fala sobre esse processo de canonização do Antigo Testamento. Lógico, a gente está falando da Bíblia como um todo, mas é importante que a gente faça essa separação, né, de como foi o processo do Antigo Testamento e de como vai ser o processo, ou de como foi o processo no Novo Testamento. Então, nós dividimos em duas partes. Nos vemos no próximo vídeo. Esse é o Cânon Parte 1. Nos vemos na segunda parte. Deus abençoe vocês. Meta a mente sempre.